bem, Karen? Bem-vinda! Estamos aqui hoje, nós dois. Como é Nós que está? dois, Tudo bem sabe? por Vamos aí? lá. Tudo bem. E com você? Tudo jóia? Também, por aqui tudo em ordem. Que E bom. hoje temos um tema aí direcionado aí, não é exclusivo das crianças e adolescentes, mas a gente vai ter um foco maior a eles, que é sobre o uso excessivo de telas, né? Exato. Conta aí, dá uma pitada para nós aí, Karen, do contexto, a situação atual, porque você lida com essas disfunções mentais, porque você é psicanalista, está estudando psicologia, tem vários colegas na área, e você está nesse métier, né? Conta para nós um pouquinho. Uhum. Sim, então, Fábio, o porquê desse assunto hoje é uma coisa que nós vemos muito em pauta, vindo cada vez mais para a clínica, cada vez mais para os consultórios, né? Vindo para a prática. E para falar a verdade, nós não sabemos muito bem como lidar com isso. Por enquanto, não, porque é tudo muito novo, né? Então, nós temos hoje o quê? Qual é a principal queixa? São pais que trazem os filhos, crianças, adolescentes, ao consultório, né, ao profissional. Então, vamos supor, eu como psicanalista, tem as minhas colegas psicólogas, eu estudo psicologia também pela FIU, na Flórida. Tenho colegas também que são psiquiatras, e nós temos, assim, as mesmas queixas, são os mesmos problemas que têm vindo hoje, então, para o consultório. Então, o que que acontece? Nós temos ali crianças que elas estão muito agressivas, agressivas demais com os pais, com colegas, elas perdem o foco na escola, elas não conseguem ter atenção plena na escola, elas não dormem bem, e o que a gente percebe é que existe um uso excessivo de tela. Então, é o tempo todo no celular, é o tempo todo no computador, é o tempo todo até mesmo na televisão, porque hoje com os televisores que nós temos, com as televisões que temos, é muito São, fácil a criança são smarts, acessar né? Smart TV, exatamente. Aí a criança vai lá e acessa um YouTube. Então, assim, ficou muito complicado até mesmo para os pais controlarem, porque o que acontece? Quando você fala assim, olha, vamos então começar por reduzir o tempo de tela. A criança, ela não vai ficar exclusivamente isolada dentro de casa. Provavelmente, ela vai ter contato com outras crianças na casa de outros amigos, né? Ela vai para casa de amigos. Os adolescentes, a mesma coisa. E o que que acontece? Lá, às vezes, não tem esse controle e eles vão para as telas. Isso aí é fato, isso é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência. E gera Então, a tem cobrança sido dos complicado. amiguinhos, né? Porque se os amiguinhos estão, e normalmente eles estão envolvidos nesse uso abusivo, por mais que você tenha um bloqueio, uma limitação da sua criança ou do seu adolescente em casa, vai ter essa cobrança, porque ele convive, a conversa e os hábitos do grupo, que majoritário, às vezes, no colégio, é desse Uhum. uso, né? Então fica esse descompasso, né, cara? Fica esse descompasso, e aí eu vejo, Fábio, com frequência também, os pais dizendo assim: olha, eu não sei mais o que fazer. Eu vou tirar o celular, eu vou tirar o computador. Só que o que acontece é que não tem esse controle pleno, é muito difícil ter esse controle. Então, os pais têm que ser muito, muito fortes realmente, eles têm que ter autoridade, que é uma coisa que falta muito, né? Hoje eu vejo isso, não adianta. A gente. Sabe o que acontece, Fábio? A grande verdade é. Houve uma mudança, né, na forma da abordagem educacional dos filhos, né, de um tempo para cá. Vamos colocar assim, de uma década e meia para cá, que é o tal do construtivismo, que seria deixa a criança ser criativa, ela aflorar a criatividade, se expressar da forma que tem que se expressar e tudo mais. Então, o que acontece? Na verdade, nada que é excessivo é bom, a gente tem que ter equilíbrio para tudo. O meio termo é o ideal. Então, não vamos dizer assim, não restringir as crianças, batendo, machucando a criança, mas também não dar liberdade demais. E o que aconteceu? Acho que os pais perderam a mão, é o que a gente vê. Perderam a mão. E aí, os pais se tornaram reféns dessas crianças. A gente vê pai e mãe hoje refém. Mas meu filho de 10 anos, 9 anos, me bate, me agride, me xinga. Gente, cadê a autoridade? Essa mãe, esse pai, eles perderam essa autoridade e eles têm muito medo de serem assim mais impositivos com essa criança, porque a criança hoje ela já fala: "Eu vou te denunciar". Porque isso é maus tratos. A criança já vem, é engraçado, parece que ela tem essa informação, né? Então, assim, ficou uma coisa, um conflito muito grande.
E aí eu vejo pais e mães assim extremamente, como é que eu vou dizer, angustiados com isso no mundo todo, tá, Fábio? Não estou falando isso aqui de forma geral no Brasil, estou falando no mundo todo. Inclusive na Coreia do Sul, eles já têm hoje o que a gente chama de bootcamp para desintoxicar de telas. Então, eles têm já hoje, são, vamos dizer assim, retiros para uma desintoxicação das telas para os jovens e adolescentes. Então, você vê a que ponto O... chegamos, né? Agora eu estava pensando aqui, te ouvindo, e também acho que vale o, o destaque aqui. Claro que a gente está jogando um pouquinho o foco sobre as crianças e adolescentes, até porque, em teoria, eles não teriam a maturidade ou a autogestão Uhum. de entender que aquilo está trazendo algum problema a ele, alguma Sim. dificuldade, e aí Uhum. ele de sozinho entender que precisa mudar, né? Uhum. Porque assim, eu vou falar meus 2 centavos aqui, até de mim, né? Assim, os adultos também têm esse problema. Sim. Porque o Uhum. material que acaba captando a atenção da criança, tendo um excesso aí de dopamina, fazendo a pessoa ficar viciada na tela, porque é um addict, né? É um Addiction, vício. é uma addiction, é um vício. Ela também ocorre com os adultos. E aí, Sim. até um, um relato pessoal meu, porque eu também eu tento fazer essa gestão, né? Eu tento limitar, inclusive às vezes eu não sou tanto assim de rede social, mas a gente acaba tendo hoje porque comercialmente você precisa ter alguma atividade com a rede social. Mas o algoritmo sabe o que você gosta, né? Ele te ouve, ele te acompanha. Então você entra lá no Instagram, porque eu lembro no Instagram, tempos atrás, só aparecia para você o que você segue, né? Então você Uhum. conseguia restringir o que apareceria em função de quem você está seguindo. Hoje não, aparecem as coisas de quem você segue e também aparecem coisas aleatórias que o algoritmo entende que você vai gostar. Então é um Uhum. perigo, porque quando eu vou lá, às vezes, mexer alguma coisa 15, 20 minutos, aí parece uma coisa de esporte, jiu-jitsu, corrida, de filosofia, medicina, Uhum. e quando eu vejo, eu estou 50 minutos ou 1h15 ali Sim. brincando. Sim. Agora, além Fácil. desse tempo, vamos dizer assim, perdido fora da nossa agenda, aí que eu queria dar esse relato. Eu também comecei a reparar o impacto que dá em mim. Quando eu fico num dia que eu consigo, acabo ficando mais tempo na rede social ou na internet, somente com esses vídeos do YouTube, como você lembrou, que as crianças meio aqueles shorts, né? Que não é nem vídeo Não, grande, short, é uma vídeo, coisa são absurda, é shorts, um né? atrás do Exatamente. outro, é. Eu Uhum. fico mais ansioso mesmo. Eu sinto que eu fico mais nervoso. Eu não sei por quê, mas eu tô agoniado. Eu quero fazer, não sei o que eu quero fazer, tô agoniado, tô tenso. E aí eu comecei a Uhum. relacionar que eram nos dias que eu tinha mais liberdade de ficar mexendo no celular. Nos dias que não, que eu estava lá com compromisso treino, depois é banho, depois é reunião, depois trabalho, depois criança, depois é almoço, aí treino, aí estudo, trabalho, tudo organizado, assim, você acabou ficando aqui na internet, sei lá, 5 minutos aqui, mais 8 minutos ali, porque não dá, que você tem os compromissos. Uhum. Você não fica com essa agonia, né? Sim. Então, claro que tem um viés aqui de fala, porque é um caso, né? Mas a gente sabe que os estudos apontam isso. Então, eu, como Uhum. adulto, reconheço. Agora é a criança, que ela vai começar a ficar agoniada, ela vai começar a Sim. ficar ansiosa, Sim. vai ficar com baixa tolerância aí a, a, a lidar com as coisas, ouvir, fica impaciente, né? Sim. E isso começa a impactar no desenvolvimento dela, que é um período importante, né? Porque nós adultos, em teoria, já estamos forjados, né? Não que parou, Uhum. mas assim, o grau de mudança é muito menor do que numa criança, que são períodos aí, cruciais no desenvolvimento intelectual e Sim. comportamental da criança, né, cara? Então, aí acho Uhum. que cabe esse destaque que não é próprio ou isolado das crianças, para nós também atinge, mas o impacto na criança acaba sendo mais volumoso, né, mais estrondoso. E o que fazer, É, né, cara? E aí que você falou, não temos regulamentação, os por pais enquanto têm que não. ter uma rédea curta, mas como fazer, sendo que a gente está numa situação também uma dinâmica social um pouco aí fora dos padrões que eu e você tivemos, né, Sim. quando éramos Uhum. crianças, e como lidar, porque de fato é um vício, assim, como se fosse uma É um droga, vício. né? É uma droga, é uma droga. E como Uhum. se comporta, eu lembro aqui quando a gente já chegou a gravar no passado algumas coisas sobre alimentação, porque o açúcar também, ele tem um poder de Sim. vício
Uhum. maior que o da própria cocaína, né? Não estou Sim. comparando açúcar à cocaína, pelo amor de Deus, né? Mas eu estou falando assim, a capacidade do açúcar De promover um adição, vício, né? Um isso na vício. pessoa, ele é 8 vezes maior do que a própria droga ilícita, que a gente sabe que é problemática e é uma Uhum. de uso gravíssimo, que é a cocaína, né? Sim. Então, a gente está colocando nesse parâmetro, que o uso indiscriminado das telas ela está gerando uma repercussão de como se fosse uma droga, seja ela lícita ou ilícita, né, cara? Exatamente. Agora, imagina isso acontecendo no cérebro de uma criança, de um adolescente que está em desenvolvimento, né? Ele não é preparado, nós sabemos disso, ele não é preparado ainda para receber todo tipo de informação. Então, tudo no seu tempo, como nós dizemos, e a natureza sabe, o nosso cérebro se desenvolve através disso, tudo no seu tempo. Só que o que acontece é que eles têm uma avalanche de informações, informações que não são filtradas, então não tem filtro, não tem critério, a verdade é essa, as redes sociais estão correndo soltas, né? Hoje, acho que agora, recente, nos Estados Unidos, teve um caso de uma mulher que ela foi para a justiça e ela ganhou na justiça que ela se tornou viciada em redes sociais. Então, ela processou a Meta e o Facebook e ela ganhou esse processo. 6 milhões de dólares, essa foi a indenização que ela vai receber da Meta e do Facebook. E isso a gente acha que agora vai criar também uma porção de outros processos. Então, quando dói no bolso, quem sabe aí essas redes sociais começam a ter mais critérios no que é postado. Então, por exemplo, voltando a falar um pouco do que é o conteúdo e do que essas crianças estão absorvendo, né? E o impacto disso. É muito comum hoje nas escolas a gente ter crianças que são extremamente hiperativas, agitadas, agressivas, não prestam atenção em nada. E às vezes o diagnóstico ele é feito de forma, como é que eu vou dizer, até muito superficial, porque normalmente falam, é uma criança que é hiperativa, é uma criança que tem, sei lá, TDAH, qualquer coisa assim. Déficit de atenção, mas na verdade, a grande fonte do problema talvez esteja dentro da própria casa da criança com o uso excessivo de telas. Então, vale a pena avaliar isso também e perguntar para os pais o quanto tempo essa criança fica nas telas, porque isso pode ser o grande fator desencadeador desses comportamentos. E nós vemos, tem um vídeo rodando na internet, eu até cheguei a ver esse vídeo de um menino brasileiro, essa criança deve ter os seus, sei lá, uns 9, 10 anos de idade, e ele na cozinha gritando com o pai, mas ele tem uma crise é uma coisa assim de agressividade absurda. Ele grita, ele berra. Eu te odeio, eu quero o celular, eu não aguento mais, eu vou acabar com vocês. Gente, é uma criança de 10 anos tendo uma crise de abstinência absurda ali, porque o pai e a mamãe falou: não, você não vai receber, não vai ficar com o celular. Então, isso é uma coisa cada vez mais comum, cada vez mais frequente. Então, o que acontece, Fábio? A gente fala, temos a receita para isso? Temos como trabalhar com isso? Infelizmente, não. Por isso que todo o apoio tem que ser multidisciplinar. Nem todo mundo tem acesso a isso. É muito mais fácil ter acesso a um celular hoje em quase todas Exatamente. as classes sociais, não é? Do que você ter um Porque ter apoio, apoio não tem. né, psicológico, psiquiátrico, né, emocional, que seja tanto para a criança quanto para a família. Então, nossa, nós temos um problema aqui seríssimo de saúde pública. Se nós formos ver, isso aqui é um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. Então, claro, vale muito a pena se o pai, a mãe percebe essa mudança de comportamento, qualquer que seja, de procurar um profissional, né? A gente tem os postos de saúde, tem os CAPs, enfim, a gente tem que começar a pedir direcionamento e os profissionais também não se apoiarem somente em sua clínica, mas que busquem ajuda de outros colegas de supervisão, de psiquiatras, para que juntos consigam encontrar qual a melhor saída para essa criança. Mas para os pais, vamos lá. O que que os pais podem fazer? Limitar o uso de tela, com certeza. Hoje nós já temos alguns aplicativos em que você pode colocar timer de atividades para criança. Então, olha, por dia, vamos supor que você dê para o seu filho, olha, vamos dizer assim. Tem pais que falam assim, não, mas eu dou 2 horas por dia de tela para o meu filho. Eu falo, gente, isso é demais, 2 horas de tela por dia. É muita coisa. Mas você pode dizer para essa criança, olha, vamos supor que a princípio você tenha 1 hora de tela por dia.
Eu já acho muito também, porque a criança tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que ter atividade física ao ar livre, por aí vai, né? Aí você vai lá e você fala, ok, você pode dar para essa criança a opção, mas faça uma tabela, coloque num lugar visível, sei lá, na porta da geladeira, qualquer coisa que seja. Fala assim, olha, você tem direito a 60 minutos de tela por dia. Você gostaria de utilizar tudo de uma vez, ou você gostaria de dividir isso em pequenas frações de tempo durante o decorrer do dia, enquanto você está livre? Então, você pode ter essa opção e não tolere, mais 5 minutos, mais 10 minutos, só mais 5 minutos, só mais 10 minutos. Não, não tem essa exceção e você já deixa essa regra clara. Clara, fala, olha, não existe isso de, olha, me dê mais 5 minutos. Não, isso aqui no jogo de futebol não tem prorrogação. Então, não, tá? É isso. A princípio, pode ser que você veja a criança realmente ter mais episódios de nervosismo, inquietação, ansiedade, uma angústia que ela não consegue explicar, ela não consegue transcrever. E isso vem da falta mesmo da dopamina, porque aquela coisa de ficar passando os vídeos e as informações, os jogos, e essa coisa toda. Então, ela pode sim ter uma crise de abstinência muito parecida com uma crise de abstinência por drogas ilícitas, tá? Então, temos isso. Fala, No Fábio. final, não, é que não tem, se fosse fácil, tivesse um gabarito, Não, não tava todo é, mundo não é. fazendo, né? E também nós temos que lembrar que a gente vai falar aqui de algumas, você acabou de citar algumas situações, mas você mesmo já fez a ponderação de que, infelizmente, no Brasil, quem que vai ter acesso a todos os recursos cabíveis ou pertinentes para poder resolver ou ajudar essa criança a sair desse vício de tela, ou pelo menos não entrar no vício de tela, né? Porque é complicado também deixar uma criança em casa, num período na qual ela tem a TV, como você fala, a própria TV, né, nem o celular, já vira uma Smart TV, e é com isso ela vai ter acesso ao YouTube ou outros recursos que naturalmente podem oferecer a ela esse tipo de acesso de vídeos que geram essa capacidade de vício. Mas, assim, se a gente você estava te ouvindo aqui com calma, e no fundo as soluções elas remetem à origem, né, ou condições mais simples, que é preencher o dia com outras atividades, atividades que uma criança deveria Sim, estar fazendo. Então, como você bem sim. lembrou, como ela fica um período às vezes no colégio, assim como tem algumas que ficam até com um período integral ou semi-integral, o horário que sobra são horários normalmente usados para esportes, né? Treinar outra Uhum. língua, então vai para uma aula de outra língua, né? Inglês, francês, espanhol. É, e aí, quando chega em casa, a criança está estafada, né? Tá cansada, aí vai pro banho, vai ficar com a família, é assim que a gente via na nossa época, né? Aí você via a televisão lá por 30 minutos, né, que na época era uma novela, um jornal e acabou, né? Ia para a cama Uhum. porque estava exausto, até que o dia seguinte acordava cedo. Então você não tinha nem essa possibilidade, que os horários abertos que você tinha, você brincava, era o recreio, né? Ia jogar Sim. bola, ia uma atividade de, lá de corrida, tal. Você não tinha essa parada assim para ficar no celular, até que você não tinha o celular junto com as crianças, né? Essa maneira Não, fácil, não. ou tablet, nada disso. Então, Uhum. mas no fundo, pensando aqui, eu vejo, não tem outro caminho, né? O caminho é propiciar essa dinâmica para elas, né? Sim, Agora, atividades ao com. ar livre, né? É, Porque assim, é o que a gente estava falando. Infelizmente, nem todas as famílias, né, a grande maioria, na verdade, não tem acesso a poder proporcionar para os seus filhos essas atividades extracurriculares, né? Que é, vou praticar um esporte, vai jogar um tênis, vai jogar, sei lá, vai praticar um idioma, vai fazer judô, natação. Nem todas têm acesso a isso. Mas a gente pode vir por outras coisas, dá para se utilizar talvez outras ferramentas que eu indico bastante, que é, por exemplo, o cuidado de alguma coisa. Então, olha, você vai ser responsável, por exemplo, pelo animal de estimação em casa, se você tem um animal de estimação, né? Olha, vai ajudar, vai cuidar, né? Isso é importante. Faz uma horta para criança, coisa simples. Dá para fazer com uma garrafa PET. Olha, você vai plantar alguma coisa para a gente colher, para comer. Quer dizer, coisas assim saudáveis, em que a criança tenha trabalhos manuais, em que a criança precisa utilizar essa parte motora dela, né? Onde ela vai estar trabalhando o cérebro, mas com coisas práticas, nada abstrato, né? Então, isso também é uma ferramenta que ajuda bastante. E isso, Fábio, já nos leva a um outro ponto de discussão que é extremamente delicado, que é o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, com plataformas
extremamente perigosas, que é, por exemplo, aquele tal do Discord, né? Você tem aquele tal de Red Pill hoje, que grupo de meninos, de homens, sei lá eu, que incitam aí no caso, né, o machismo, a violência contra a mulher e tudo mais. Nós temos também no Discord aquela plataforma também que é aquele grupo também de maus tratos aos animais, mas as coisas assim cruéis, coisas cruéis. E o que mais me assusta é que tem gente assistindo, não tem só gente fazendo a maldade. Existe um público grande aí assistindo, né? De adolescentes, a gente vê adolescentes envolvidos. E, inclusive, não são de famílias tão pobres, não. A gente está falando de famílias de classe média alta, que tem educação, que tem tudo. Mas não tem o quê? Controle dos pais. Então, mas essa parte aí, cara, assim, de novo, o que você falou é horrível, a gente sabe que tem, dá problema, né? É, mas assim, eu sou meio desligado dessas partes. Foi falando aí, eu sei que já teve essas notícias aí, mas eu não sou muito Uhum, a par disso. Mas enfim, de novo aqui, nada muda, né? A humanidade é isso. Antigamente, o pessoal ia no circo ver as bizarrices, né? Pessoas que eram sim. defeituosas, tal. Você vê o próprio Uhum. Big Brother aí, que é uma maneira de despertar curiosidade, Nossa, nem espiar, até fale. hoje está mantendo o programa. E tem o Uhum. pessoal que gosta mesmo, eles ficam vendo lá as pessoas confinadas. E então acho que isso é Às próprio do ser vezes, o que humano. eu vou falar agora talvez seja uma questão filosófica até agressiva, o que eu vou dizer, mas eu acho que é a aniquilação do intelecto, né? É quase isso, na minha Mas eu acho que opinião. assim, pensar gasta energia, né? É, E a gente e lidar com algo desconhecido é pensar. E a gente não quer sempre estar desconfortável. Então, pensar e tentar entender alguma coisa que a gente não conhece é desconfortável. Então, a gente acaba migrando, estabilizando, aceitando essas condições, porque é estabilidade, você gasta menos energia. Então, assim como ir correr, treinar, é bom, é melhor, mas é uma energia. E que quem treina, e quem corre, quem nada, sabe? Que tem semana que você tá um bagaço, você não quer fazer. Mas você vai, entendeu? Você vai na é, força do ódio, você vai na disciplina, você usa a desculpa que você quer, mas tu vai. uhum, É um treino ruim, tal, mas é melhor do que ter ficado em casa. Então, a gente sabe que em algum momento uhum. você vai ter que fazer a forças, e que acontece para que as pessoas que vivem também de pensamento, entender as coisas, são pessoas que são mais. Que encaram melhor aí a intelectualidade, é a mesma coisa. Só que a maioria não tem essa disciplina, essa energia para entregar Não, para aquela semana, aquele mês ruim de cansaço. Então a pessoa não. aceita, é isso mesmo, não quer pensar, não para pensar, a maioria E escolheu olha, esse, vamos Fábio, nessa. Mas o você quer único ponto ver? aqui que eu queria fechar era o seguinte, Uhum. cara. Só que nós estamos falando de adultos, né, numa maior parte. Quando a gente fala para criança ou adolescente, quem que faz essa gestão? Porque, em teoria, eles não têm maturidade, pelo menos depende da Não idade, tem né? Não vai ter discernimento, eles não maturidade. vão ter. Exatamente. Então, eles vão acabar Não. entrando numa situação muito complexa, ruim, ilegal, problemática, E de que não tem cobrança dos próprios supervisão. colegas, porque Exato. existem grupos que um cobra do E outro, aí né? vamos cair de novo naquela situação. Nós, como responsáveis por eles, como é que nós estamos fazendo esse gerenciamento? Porque vira um buraco negro. Quando você põe uma Vira. internet para alguém no celular, vira um buraco negro. Porque por mais que você coloque mecanismos de defesa e de controle, a molecada, né? Eles vão atuando, Sim, eles vão entrando, eles vão descobrindo site por aí, e assim vai. sim. Então, qual que é o limite disso? Porque cai numa situação dessa, a gente está falando aí, às vezes, nós estamos falando, e o foco aqui é falar do vício, porque de fato é isso, mas daqui a pouco está sendo puxado aí para uma situação até de criminalidade, né? Então é um Ah, a gente perigo. está vivendo o que já Freud falava, né? Histeria coletiva, né? É uma coisa assim absurda. A gente está vivendo isso, porque são grupos hoje, né, Fábio? Quando a gente falava antes, era um indivíduo aqui, outro indivíduo lá. Hoje esses indivíduos se unem. E aí, quando eu falo, por exemplo, aniquilação do intelecto, o que que acontece? Eu fiz um teste. Um dos meus analisandos é uma criança. E eu falei assim para ele: O que que você vê na internet?" Olha, teve uma resistência absurda para eu conseguir chegar no que ele assiste, no que ele vê. Muito difícil. Então eu precisei insistir um pouco, Virou meio tive que que diário da criança, né? Aquela criança, as Tirou sete chaves. as sete chaves, exato. Então, não, para ele entender que ali comigo não vai ter julgamento, não vai ter, ninguém vai dar bronca nem nada, mas eu preciso entender esse universo dele, porque é muito fácil eu entender que essa criança
ela tem essa adição, né, às telas, mas eu não sei o que que ela está vendo nessas telas, o que está acontecendo. Então, eu até instruo aos pais, olha, por favor, entrem nessas plataformas, principalmente o YouTube, tem como você fazer controle para menor de idade? Tem. Você tem lá eu não sei como é que é essa ferramenta, mas eu sei que tem um local lá, tá cheio de vídeo explicando isso na internet, falando dos vídeos, né? Mas é vídeo mesmo que explica como é que o pai e a mãe pode chegar lá e colocar utilizar essa ferramenta dentro da própria plataforma para bloqueio de conteúdo para menor de idade, tá? Então, essa é uma das primeiras coisas que eu falo para a gente começar, pelo menos, a filtrar a qualidade do que a criança está assistindo, né? Então, aí, olha, foi muito difícil, mas aí eu consegui fazer com que o menino me mostrasse os vídeos do que ele estava assistindo. Fábio, é no canal do YouTube. São aqueles vídeos curtos, um em seguida do outro, um em seguida do outro, um em seguida do outro. Olha, eu juro, é um negócio de dar náusea, é muito difícil. Você começa a ficar angustiado, realmente. E aí o menino, ele fica assim, um atrás do outro, um atrás do outro. E é difícil você bloquear, parar. É muito difícil. Eu tive que fazer acordo com ele. Eu falo, olha, você vai me mostrar, sei lá, 2 minutos do que você vê, 5 minutos no máximo do que você vê, e a gente para, tá bom? E para conseguir fazer esse menino parar, gente, é uma coisa inacreditável, é de uma força extrema. Eu termino a sessão com ele exausta, porque realmente é muito difícil. E aí, dos conteúdos que ele viu, olha, te juro, quase nada prestava. Eu vou dizer assim que talvez 98% do que tinha naqueles vídeos curtos, não prestava. De conteúdo que não era apropriado para a idade, quer dizer, não tem filtro, né? Um ou outro ali era alguma coisa de futebol, como é que você dribla a bola assim, assado? Mas era um ou outro, por isso que eu falei que 98% não prestava. Quando eu consegui interromper, finalmente, eu falei assim para ele: bom, agora me fala, dos vídeos que você viu, qual foi o mais legal? Qual foi o mais interessante? Ele não lembrava. Nem lembro do. Não lembrava. Ele absorveu tudo aquilo, todo aquele monte de porcaria. Ele chegou a ter uma reação na sala de aula, usando o palavreado que ele viu provavelmente num desses vídeos. Olha como ficou gravado no cérebro dessa criança, mas ela nem mesmo reconhece o que ficou. Olha o risco que isso é, né? O cara, você estava falando aqui e me veio uma. Eu visualizei uma situação assim. Como é que foi progredindo? Porque a gente também, a parte assim, internet, nós pegamos a inserção da internet, eu e você, né, cara? Ainda não tinha nem o Windows, depois veio o Windows, enfim. Só que a gente começou a ter vídeos, também acesso ao YouTube, não é uma coisa nova, né? Acho que a situação meu realmente agravou, ou deu essa problemática quando adentramos na rede social. Mas o que que eu estava fazendo analogia? O YouTube mesmo. Antigamente o YouTube, você entrava e aí você tinha que fazer uma busca ativa. Por exemplo, eu quero ver sobre hipismo, cavalos. Aí você digitava lá, hipismo, Brasil, o cavalo mais rápido do mundo. Eu botava lá algum comando e aí vinham os vídeos abaixo atrelados àquele seu comando. Aí você ficava passando lá, esse vídeo parece legal, isso não é, aí você via três ou dois, uns mais, e pronto, achava o vídeo que você queria ver. Aí você fala, não, agora eu quero ver sobre desenho, super-heróis. Quero ver um review de super-heróis. Eu botava lá, review super-heróis. Aí aparecia. Aí, então. Agora não. Na hora que você entra no YouTube, você já é bombardeado com Sim. vídeos de várias temáticas. E Uhum, são temáticas, normalmente, que ele vai lendo o que você vê e ele já começa a entender o que você gosta. Então ele já uhum, começa a bombardear com você com um monte de coisa. E é o problema que você viu. Na hora que você vê o primeiro, ele é short, e ele já vem um segundo embalando o primeiro, e você começa a passar, acelerar. E é quando você vê que você falou, você fica numa situação que você não tem começo, meio e fim. São vídeos, às vezes, bobos, né? Que gera sim. aquele brain rot, que tem até essa temática aí, né? Esse Uhum. apodrecimento do cérebro, né? E você fica à mercê do algoritmo. Você não usa o recurso, por exemplo, vou dar uma analogia mais antiga ainda. Quero ver o filme do Top Gun, do Tom Cruise. Então, você vou lá, alugava na época fita, depois CD, hoje você vai no Netflix, mas Top Gun, tá? Esse que eu vou ver. Pum, coloca lá, senta, arruma o sofazinho e tal. Então, a pessoa entra lá, não vou fazer o quê? Não sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar na rede social para ver se alguém falou comigo, interagiu, vou ver alguma coisa. Então, acho que também a Sim. postura do sistema de uso já favorece entrar nesse oceano sem destino. E É, quem na não sabe para verdade, onde antes, vai.
né? Vai à deriva, fica à Vai à deriva. deriva. É, então, antes, Fábio, nós entrávamos para buscar. Hoje, nós somos caçados. A verdade é essa. Nós viramos uma caça das redes sociais. Entendeu? Exatamente, boa essa É analogia isso. também. Porque a gente. É, E é engraçado, porque para todos os tipos de busca, até para sites hoje, vê que loucura. Até fazer uma compra da internet hoje, seja nesses grandes nossa, o sites como o Amazon, como o Mercado Livre, o Shopee aí, né, chinês, enfim, tem vários. Eles estão te ouvindo. tempo todo. Aí você fala, falamos eu e você que ele tá no celular, tá do meu lado. Aí nós estamos falando aqui, sei lá, falamos de hipismo, daqui a pouco aparece coisa para mim de cavalo lá, entendeu? Sim, Que eu tempo nunca todo. pesquisei, nunca, né? Então é um Sim, negócio assim que você falou, hoje nós somos a caça. E nós sim. estamos todos bombardeados, né? Uhum. Até para livro, eu lembro que eu fui numa palestra, aí que eu estava em Imperatriz, pela Unimed Imperatriz, trouxeram um rapaz lá sobre tecnologia e para todos os cooperados da Unimed, e ele estava colocando isso em 2021 para 22, que já tinha até esses programas de e-books, né? Eles tinham um algoritmo na época não te falava muito de IA, né? Da IA estava entrando, Uhum. mas ainda era um negócio meio incipiente. Eu falava mais de algoritmo. Tinha um algoritmo desses e-books, né? Esses livros virtuais que a gente usa, né? Tem que chamar aquele tablet específico para isso, esse é o nome agora, de book Kindle. mesmo. Kindle, é. Uhum. Que conforme você vai comprando o primeiro livro, o segundo, ele consegue ouvir você se você riu, qual a velocidade que passa as páginas, porque ele tem assim, ele sabe calcular qual que seria a velocidade média de leitura. Se você está lendo muito rápido, quer dizer que você está gostando muito. Se você reage à parte engraçada, ou ele também mostra, então ele começa a ler qual tipo de livro, até a maneira que o autor escreve, e aí com isso ele consegue, na época ele fala assim, ele vai te dar sugestões cirúrgicas de livros que você provavelmente vai gostar, porque ele conseguiu capturar o seu gosto de leitura, como você lê, o que você reage. Então, é o que você falou, ali começou a mudança do ataque. Então, hoje eu não vou descobrir o que eu gosto. Eles descobrem para mim através desses algoritmos que vão lendo várias métricas Uhum. embutidas, né? São métricas indiretas, como essa que eu falei, velocidade de leitura da página, e que Uhum. dão para eles a possibilidade de realmente aquela configuração ser uma configuração que te anima, que te estimula e que você gosta. Já uma Uhum. outra, naquela que você vai com velocidade abaixo da média, provavelmente você deve estar lendo, ou está muito complexo para você a leitura, ou é um livro que você não está gostando, então ele vai entendendo isso, né? E aí ele vai criando É, padrões. Então é o que você falou, nós somos caçados o tempo inteiro, seja para fazer uma compra virtual, ou seja para sim. abrir um programa como YouTube ou uma rede social, e lá ficamos bombardeados. Nós estamos entrando sem escudo, estamos entrando sem Sim. arma, sem Uhum. colete, sem. Sim. Assim, nós estamos entrando nu, praticamente, né? É, no E máximo com por, estilingue. E não, olhe nem lá. isso, porque eles sabem tudo de nós, assim, mas, então, assim, nós somos Do totalmente Fábio. vulneráveis. Só que os adultos Sim. ainda podem ter esse poder de que nós estamos sendo aqui, Uhum. dessa reflexão, né? Uhum. Desse confronto de como é que eu estou. Mas e agora, não que os adultos não têm problema, né? A gente sabe que os adultos também podem ter Sim. problema, né? Mas para Uhum. as crianças acaba sendo realmente uma situação que ganha destaque por serem mais vulneráveis ainda a um sistema que é cruel no sentido assim, não dá chance de defesa para nós, né? Exato, exato. É um assunto delicado, viu, Fábio? Olha, eu vejo pais assim muito frustrados, angustiados, não sabem bem o que fazer, mas eu acho que está um pouco por aí do que nós já falamos, limitar o uso de telas, colocar esses bloqueios, né, que existem para menores de idade, né, que existe essas ferramentas hoje, pelo menos o YouTube eu sei que tem, ficar mais de olho, conhecer melhor os amigos, trazer os amigos para casa, isso é muito importante para você começar a observar quem são os amigos que andam com seus filhos, do que eles falam. Isso não é invasão de privacidade, porque eu já escutei falar assim, não, eu tenho a minha privacidade. Então, eu não admito que meus pais se metam no que eu converso com os meus amigos, etc. Eu falo, olha, gente, até a página 2, tá? Até a página 2. Porque depois que der, desculpa falar, depois que der cocô, desculpa a expressão para não usar outra, aí não adianta chorar. E aí não adianta dizer, nossa, onde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Vou falar onde você errou. Você não invadiu a privacidade do seu filho.
Você deveria ter invadido a privacidade do seu filho para o próprio bem dele. Essa é a sua responsabilidade como pai e mãe. Missão fácil? Não, desculpe, sinto muito. Não é. Não é. Não é. Mas pegue isso pelas rédeas. É importante. Tem que invadir privacidade, sim. Tem que saber o que está acontecendo. Tem que saber com quem seu filho está conversando. O que que ele está vendo nas telas. Para que depois, lá na frente, você não chega para mim, como eu já escutei várias vezes, onde foi que eu errei? Exatamente, cara. E você, como psicanalista e psicólogo em formação, você está com. Você assiste, né? Você vê a doença, né? Na sua. Vão até vocês para tentar ajudar a corrigir. E esse é o propósito dessa conversa hoje é para nós, né? Envolvidos na assistência, como às vezes pais, Uhum. tios, né? Que a Sim. gente possa tá conversando, trazendo essa temática de discussão para dentro da casa, das casas Uhum. porque não, assim como o açúcar, que hoje é sabido que tem que evitar, é uma droga, Sim. Uhum. o acesso à rede social, esses recursos aí de internet para as crianças também tem que ser muito bem gerenciado, porque infelizmente eles também têm o mesmo poder de drogas ilícitas. Então tem sim Exato. temos que tomar esse cuidado. E Uhum. assim, já terminando, cara, mas eu também não queria terminar. Eu acho que a gente só falou mal, não é objetivo, mas é porque tem as Não. consequências, né? Mas eu Sim. também queria lembrar que tem sim as vantagens da rede social. Através delas, Sim. a gente consegue manter contato com pessoas distantes, a gente consegue encontrar pessoas que não víamos faz tempo. Sim. O mais assim valioso que eu acho é poder me fazer ter contato com pessoas que eu admiro, respeito o trabalho e que naturalmente eu não teria esse contato pela distância ou pela posição hierárquica social da Sim. pessoa. Então eu Uhum. consigo estar seguindo ela, vendo os insights, vendo a rotina. Então isso eu acho que é válido, também muito válido. E acaba me dando até o acesso a qualquer pessoa no mundo, né? Tem até uma Uhum. regrinha, tem um conceito, cara, não sei se que assim a gente consegue falar com qualquer pessoa no mundo e o que dista, o que separa entre eu e essa pessoa alvo são no máximo 6 pessoas. Então assim tem uma teoria Uhum. que qualquer pessoa no mundo você vai precisar no máximo de 6 pessoas para tentar chegar nela, né? Uhum. E a internet acaba sendo o catalisador disso, né? Não, É, mas isso é legal. Olha, eu lembro que eu tive então, uma ela é algo professora. bom, mas tudo que é bom tem seus side effects, né? Tem efeito colateral. Tudo. Nada é 100% bom, né, Não, cara? não. É assim, é tanto o portal do céu quanto o portal de Arden, né? Eu lembro que uma vez uma professora falou isso e eu achei tão legal. E é verdade, né? Mas tudo à base do critério, do bom senso, do equilíbrio, né? Aquilo que eu percebo que não está me fazendo bem, você trouxe um exemplo bem legal de você falar que você, quando fica nas telas muito tempo, tal, sem perceber, você se sente mal, você se sente angustiado, alguma coisa que você não Aí eu sabe nem o preciso sair que para que correr, aí é. tem que fazer Você precisa- exercício. é ótimo, isso é muito legal, isso é bárbaro, né? Então, assim, para você ver, você já percebeu, você teve essa percepção, poxa, não sou eu mesmo aqui, tô legal, não tô me sentindo bem. Pô, eu acho que talvez seja isso, vai procurar outra coisa para fazer, se distancia das telas um pouquinho, né? Sol, ar livre, respirar, cuidar de um animal. Outra coisa, empatia, gente. Os pais, por favor, pratiquem empatia com seus filhos. Trabalho voluntário tá cheio aí, tá cheio de abrigos de animais precisando de gente para ajudar, né? Ou então com crianças carentes, moradores de rua, o que seja. Ensine o seu filho a empatia. Isso vai distanciá-lo das telas, ele vai aprender a ser mais criterioso também com o que ele está vendo. Olha, isso aí não é legal. Pô, esse cara está maltratando um animal. Pô, não é legal, né? E aí leve ele nesses lugares, ajude a fazer marmita, distribuição de comida para morador de rua, né? Arrecadar alimento, ajudar ONGs aí que ajudam animais abandonados. Então, pratiquem a empatia. E aí, olha, eu te juro, eu acho que a chance de erro vai ser minimizada. Vai ser assim muito minimizada se você conseguir fazer isso nos seus filhos, né? Lá na frente vai ser mais difícil você chegar e falar aqui onde eu errei.
Então, eu acho que esse é um grande caminho. Bárbara, esse seu destaque, e eu gostaria de resumi-lo assim. A rede Uhum, social é ótima, é um mundo virtual, é um mundo que abre o mundo para nós, né? Ele é através dela, uhum, né? Conecta a gente com o mundo inteiro, tal, 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 mas ela não nos permite viver. E a é, vida está lá fora, né? Esse contato que você falou, é contato com a natureza, é contato com as outras pessoas, sim. é reflexão sobre a realidade do mundo, que é triste, como Uhum, você trouxe aí, pessoas carentes, pessoas no sofrimento. Então, trazer aí a gente viver, refletir e reconhecer isso nos torna humanos, né? E aí a gente uhum, vai absorvendo isso, vai sentindo isso, vai discutindo e permitindo que a gente se torne um cidadão melhor, torne-se uma pessoa melhor. Então, é através desses contatos, reflexões, é vivendo a vida que vai permitir com que a gente amadureça e evolua. Acho que era isso. Muito é bem, isso cara. aí, Então, Fábio. ficamos por aqui. Bom revê-la e até o Ah, próximo muito bom. episódio. Até, querido. Até mais. Tchau, tchau.